Graça e paz, queridos. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso, nele podemos nos alegrar. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou muito feliz com o meu Pai amado, por ele ter me concedido novamente a oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês mais uma de suas boas palavras. De todo o meu coração, eu espero que nesse dia a palavra do Senhor faça em você, por você e através de você, de forma única, aquilo que só a palavra de Deus tem o poder de fazer. A palavra do Senhor para nós neste dia pode ser encontrada no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 23, que vai nos dizer assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Amados, escrito pelo profeta Jeremias, Lamentações, capítulo de número 3, expressa a dor e o sofrimento, não só do profeta Jeremias, como também a do povo de Judá. E este estado de sofrimento passou a ser a realidade do povo de Deus. Logo após Jerusalém ter sido devastada, o templo, símbolo máximo da presença e da manifestação do poder de Deus, se tornar em ruínas e o povo ser levado para o cativeiro na Babilônia. Esses eventos levaram o povo de Deus a uma profunda crise espiritual, pois passaram a se ver longe da sua terra, sem esperanças de retorno e sentindo-se abandonados e esquecidos pelo Senhor. No entanto, em meio às suas lamentações, Jeremias experimenta uma mudança significativa com relação ao que estava sentindo até este ponto da sua narrativa. Por meio da fé, Jeremias recuperou a esperança que quase foi perdida, porque no momento de suas lamentações ele lembrou que, apesar das situações difíceis de sua vida, Deus permanece fiel à sua palavra. E por isso nós, os seus filhos, podemos nutrir e continuar nutrindo expectativas de mudança, mesmo que o cenário à nossa volta seja contrário ao que o Senhor fala a nosso respeito. Nesse sentido, para compreendermos melhor as palavras de Jeremias lidas inicialmente, é importante recordarmos brevemente o que ele descreveu nos 2 primeiros capítulos de suas Lamentações acerca dos últimos acontecimentos relacionados a Judá, povo do qual ele também fazia parte e cuja dor compartilhava intensamente. Assim, no primeiro capítulo de Jeremias está relatado em palavras marcantes a miséria física e espiritual que envolveu a nação de Judá naquele período de sua história. Em suas palavras, Jeremias utilizou simbolicamente o termo viúva para descrever a nação de Judá, um termo que refletia a condição de desamparo de uma mulher após a perda de seu marido, conforme o contexto cultural judaico da época. Com isso, Jeremias está afirmando que antes do exílio babilônico, essa mesma nação, que era considerada uma princesa, próspera, respeitada e amparada, agora se encontra em um estado de desamparo, porque perdeu o apoio do seu marido. Já no capítulo 2, Jeremias passa a esclarecer que a nação de Judá não era vítima inocente das circunstâncias que passou a viver, mas sim a responsável por elas, devido à sua rebeldia para com o Senhor. Dessa forma, os 2 primeiros capítulos das Lamentações de Jeremias trazem um forte contraste entre a glória e a queda da nação de Judá após o juízo de Deus
devido à falta de arrependimento do povo. Os textos são claros e objetivos ao revelar que o sofrimento da nação não é obra do acaso, mas o resultado de suas próprias escolhas ao decidirem se afastarem de Deus e viverem segundo as suas próprias vontades. Assim, essas consequências desastrosas vividas decorreram da falta de arrependimento, fruto, amados, da dureza do coração do povo. Em toda a narrativa bíblica sobre o período exílico da história de Israel, podemos ver que não foram poucas as vezes em que o Senhor Deus, por intermédio dos seus profetas, alertou o povo acerca dos seus pecados que estavam cometendo e da necessidade de arrependimento para que não viesse um juízo sobre as suas transgressões. No entanto, vemos também que cada um desses avisos do Senhor foi rejeitado pelo povo, o que fez com que as suas transgressões se tornassem cada vez mais crescentes ao longo do tempo, fazendo com que eles então recebessem sobre si uma intervenção corretiva mais severa da parte de Deus. E isso os fez perder tudo o que haviam recebido, incluindo a sua liberdade. Então, quando Jeremias compõe o capítulo 3 de Lamentações, ele vai falar da amargura e do grande sofrimento que não só ele, mas também o povo está enfrentando devido aos acontecimentos passados e presentes do exílio babilônico. Jeremias, no capítulo 3, começa falando de forma muito pessoal o que está sentindo com relação ao processo doloroso de correção que eles ainda estão vivendo na Babilônia. Nos primeiros 20 versículos, se fôssemos lê-los, veríamos um homem profundamente afetado em todas as áreas da sua vida: emocional, sentimental, psicológica, física e espiritual. Dores passadas e presentes, cujas consequências estão persistindo e tentando roubar a esperança de um dia ver a saída acerca dessa situação que está vivendo. E o que não se pode ignorar nesse texto é o fato de que este homem, amargurado e aflito por causa do cativeiro, não era um transgressor. Jeremias era profeta. Isso não significa que ele era melhor do que as demais pessoas, mas que ele era alguém que tinha uma profunda vivência e intimidade com Deus. E que, mesmo tendo se esforçado para permanecer fiel ao Senhor ao longo de toda a história trágica da sua nação, ele agora se encontra diante de Deus em oração, expondo dor, tristeza e desesperança devido às consequências do cativeiro que ele também viveu. Podemos então dizer, amados, que as consequências do cativeiro para Jeremias foram tecnicamente imerecidas. E isso fala para nós que os nossos sofrimentos nem sempre serão frutos dos nossos próprios erros. Às vezes, pessoas justas enfrentam dificuldades devido ao pecado coletivo ou individual de outra pessoa. Isso nos mostra que as dificuldades farão parte da nossa caminhada de fé, mesmo que estejamos em retidão para com Deus. Ser fiel a Deus não nos isenta de passarmos por sofrimentos, até mesmo imerecidos. Muitas vezes as escolhas de uma nação ou de outra pessoa ligada direta ou indiretamente a nós podem nos afetar, mesmo que estejamos inocentes a respeito de uma situação. Eu sei que é difícil pensar sobre isso, mas é necessário, porque embora, amados, nos esforcemos para permanecer fiel ao Senhor, isso não nos isenta de passar por aflições como essa. E precisamos entender que Deus vai permitir muitas delas, porque de alguma forma Ele as usará para o nosso bem, ainda que de imediato não compreendamos o porquê. Viver isso não se trata de buscar culpados ou pôr a culpa em alguém ou buscar culpa onde não há. Mas se trata, amados, de aprender com as circunstâncias, mesmo que o sofrimento seja imerecido.
E isso precisamos fazer lembrando que Deus usará este meio para nos ensinar e nos moldar acerca de algum aspecto da nossa vida que precisa da intervenção dele. De uma forma mais simples, para que você possa entender, embora pareça injusto viver a consequência ruim do pecado de uma outra pessoa, essa situação pode, de alguma forma, se permitida, ser usada para corrigir o que está errado na nossa própria vida, ou nos proporcionar oportunidades de crescimento pessoal e ou espiritual, mesmo que não sejamos os responsáveis pelo início de uma consequência. Porém, Deus amado conhece a estrutura humana e sabe que, mesmo que tenhamos essas coisas em mente, ainda assim nós sentiremos e sofreremos por causa destas coisas. Isso vemos através do próprio testemunho da vida de Jeremias, que em suas palavras expressou uma profunda amargura de alma ao orar ao Senhor. Nos versículos 19 e 20, em uma linguagem mais atualizada, a oração de Jeremias pode ser algo como: Senhor, lembre-se da minha situação difícil, do meu sofrimento e da minha amargura. Eu não consigo esquecer e nem parar de sentir todo esse sofrimento vivido até aqui. E pensar nisso constantemente me deixa triste, me deixa desanimado e sem expectativas de melhora de futuro. Observe comigo, amados, que nessa oração existe um nível de temor e intimidade de Jeremias para com Deus que expõe um relacionamento tão profundo que isso precisa ser destacado. A oração de Jeremias, amado, não se tratava de palavras vindas de um coração amargo e endurecido por causa do sofrimento para com Deus. Pelo contrário, era uma expressão sincera do que ele sentia, principalmente porque a sua dor era algo que já havia sido prolongado. Nessa oração, Jeremias está sendo honesto com Deus sobre aquilo que está sentindo. Perceba que mesmo em meio à sua dor e falta de compreensão acerca de algumas coisas, Jeremias correu para o Senhor, demonstrando com essa ação que, apesar do que estava vivendo, ele sabia que Deus é a única esperança de mudança. A oração de Jeremias nesse contexto é algo que nos faz refletir sobre a importância da oração como estilo de vida, sendo que ela é crucial para a nossa vida, mas que ela precisa ser feita com honestidade. Na oração, nós não precisamos, na verdade não devemos esconder nossos sentimentos, sejam eles bons ou maus, até porque Deus conhece a verdade do nosso coração. A necessidade de confissão não se trata de fazer Deus saber o que fizemos ou como estamos, mas de não deixarmos de reconhecer quem somos. E é isso que nos leva diretamente a lembrar constantemente do que precisamos por causa de quem nós somos. Por isso a oração não é só uma conversa com Deus, amados, mas um estilo de vida, uma prática única e pessoal, diária, que reflete como nós escolhemos viver, isto é, a oração revela ao que damos prioridade. Ela é o lugar onde nós podemos, queridos, ser quem somos, sem medo, e colocar para fora até as nossas piores dores, as nossas amarguras mais profundas, na certeza que nesse lugar nós encontraremos não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos para transformar a nossa vida. Além disso, aprendemos também com a decisão de Jeremias em recorrer para o Senhor em tempos de sofrimento, ainda que com pouco entendimento, que fazer isso não é sinal de fraqueza espiritual, mas sim uma demonstração de fé autêntica que se sustenta por meio de uma vida diária de honestidade para com Deus. E como orações como a de Jeremias nos é familiar.
Quantas vezes nós nos vemos em situações semelhantes de sofrimento, cheios de amargura, de angústia e até desesperança acerca do que nós estamos vivendo. Quantas vezes passamos por momentos em que nos sentimos sem força, queridos, para continuar. É como se a nossa reserva emocional e espiritual estivesse se esgotando. Momentos onde, muitas vezes, a sensação é que o peso das circunstâncias fará a nossa fé vacilar e a nossa esperança desaparecer. E como Jeremias, nos vemos questionando o sentido de tudo que estamos vivendo, ao ponto de nos esquecermos em alguns momentos das promessas, que embora saibamos que temos, saber disso parece não ser suficiente. Há um texto no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 14 e 16, que vai nos mostrar a reação do povo de Deus a respeito destas coisas. Lá está escrito assim: mas Sião está dizendo, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas assim diz o Senhor a Sião: acaso pode uma mulher se esquecer do seu próprio filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu próprio ventre? Mas, ainda que ela venha a se esquecer dele, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Aleluia. O Senhor, pelas palavras do profeta Isaías, responde aos questionamentos do seu povo sobre a sua presença e o seu cuidado. Ele os faz lembrar que, apesar das circunstâncias difíceis que estavam enfrentando, ele jamais esqueceria deles. Esta verdade ecoa a oração de Jeremias quando Jeremias clama: Senhor, lembra-te. Nisto vemos que a metáfora usada por Deus ao afirmar que nos tem gravado nas palmas de suas mãos revela a profunda conexão que ele tem com o seu povo conosco. É uma afirmação clara de Deus que essa conexão jamais será apagada. E isso nos faz entender, amados, que mesmo quando não conseguirmos compreender, aleluia, completamente o que está acontecendo ao nosso redor, Deus nunca se esquecerá de nós. Isso é o fato que precisa estar gravado na tábua do nosso coração. Deus jamais se esquecerá de nós. Aleluia. E é interessante, amados, e eu preciso comentar que a versão bíblica NVI, a Nova Versão Internacional, traz no início do versículo 21 a conjunção todavia. Isso a tradução faz para trazer a correta expressão do que disse Jeremias. Todavia é um termo utilizado para introduzir uma oposição ao que foi dito anteriormente. Na prática, isso significa que depois de um certo tempo pensando e orando a Deus acerca dos sofrimentos que lhe causavam tristeza, desesperança, dor, Jeremias se lembrou que ainda existia algo que tem o poder de se opor a esse sofrimento, que faria com que ele e através dele o povo de Deus também pudesse recobrar a esperança da restauração prometida que foi se perdendo ao longo dos processos da vida. E ter esperanças, meus irmãos, significa nutrir e continuar nutrindo bons sentimentos a respeito de algo ou alguém, nesse caso, alguém que pode nos levar a considerar a possibilidade da realização daquilo que desejamos. É uma lembrança capaz de devolver a esperança, não só devolveu a Jeremias, mas devolve para nós também, o seu povo.
É uma verdade que nós encontramos na parte B do versículo 23, que vai dizer assim: grande é a tua fidelidade. Ou seja, o Senhor é fiel. Isso significa que a fidelidade do Senhor a nós não está baseada no nosso caráter, no que fazemos, amados, ou deixamos de fazer, mas está baseada no caráter de Deus. E embora muitas traduções bíblicas e alguns estudiosos da palavra ressaltem a misericórdia do Senhor contida no versículo 22, trazendo-a como foco desse texto, mesmo sendo ela crucial para a nossa vida, o foco não está nela como possibilidade de mudança. Na verdade, amados, a misericórdia é uma consequência da fidelidade de Deus e não o contrário. A misericórdia de Deus pelo seu povo é a expressão da fidelidade de Deus, não o ponto de partida que leva a Deus a ser fiel. Em outras palavras, Deus é fiel à sua palavra e a sua fidelidade a ela gera misericórdia, com a qual ele nos cobre todos os dias para que não recebamos o que realmente merecemos por causa da nossa natureza pecaminosa. Amados, e é importante lembrar que fidelidade com relação a Deus é a característica do que é imutável, ou seja, daquilo que não muda de opinião e nem se abala por causa de circunstâncias. Nos textos mais próximos dos escritos originais, nós vamos ver o versículo 22 e 23 dessa forma: os favores do Senhor são a causa de não sermos exterminados, porque o zelo do Senhor é inesgotável, nos conserta todo dia, porque não se pode medir ou mensurar a sua fidelidade. Assim, quando Jeremias se lembra que Deus é fiel a tudo o que ele diz, uma luz acende na sua mente, fazendo com que ele compreenda que a fidelidade do Senhor é suficiente para tornar possível aquilo que é impossível ao homem. Porque da fidelidade de Deus virá amor, bondade, cuidado, provisão e proteção. Favores que não merecemos, mas Ele decidiu nos dar. Bênçãos que irão, inclusive, nos consertar ao longo dos processos pelos quais precisamos passar para que possamos não só receber, mas desfrutar com sabedoria e zelo daquilo que o Senhor tem nos prometido. E para terminar, amados, Isaías 55, 8 a 13 diz assim: porque os meus pensamentos são maiores, assim como os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os teus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim será, aleluia, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso para a glória do meu nome e memorial eterno que jamais será extinto. Amados, nesse texto, o Senhor faz questão de ressaltar a sua grandeza e soberania, para deixar claro que os seus meios de agir na nossa vida é infinitamente superior aos nossos. Isso significa que podemos, por causa do caráter de Deus, nutrir,
e continuar nutrindo esperanças a respeito das mudanças que tanto esperamos, segundo a palavra que Ele nos tem feito esperar. Porque quando Ele nos deu uma promessa, a expectativa dele se tornou muito maior do que a nossa para o nosso futuro. Com isso, ele mostra, com essa fala metafórica sobre substituir o espinheiro e a sarça pelo cipestre e pela murta, indica que ele trará na nossa vida restauração e florescimento, porque ele decidiu fazer isso. Deus, por meio dessa palavra, amados, chama a mim e a você a atenção, principalmente sobre não nos esquecermos que podemos confiar nele. Independente do que estivermos passando, porque ainda que não tenhamos entendimento acerca do que estamos vivendo, precisamos entender que a palavra dele é suficiente por si mesma para cumprir o propósito para o qual ela foi designada, transformar a nossa realidade. Eu, sinceramente, não sei por qual sofrimento ou por quais sofrimentos você esteja passando na sua vida, mas aquele que transforma impossibilidades em possibilidades, sabe? Deus conhece cada detalhe, até mesmo aqueles que você desconhece. Ele vê cada luta, meu irmão. Ele vê cada lágrima que você derramou, minha irmã. Cada oração feita e até mesmo o silêncio que você manteve para não pecar. E é por isso que ele me confiou essa palavra para este dia, para que por meio dela você entenda que você não está sozinho, você não está desamparada. Em nome de Jesus, eu quero te lembrar agora da mesma verdade que Jeremias se lembrou em um dos momentos mais difíceis da sua vida. O Senhor é fiel. Ele não foi, Ele é. Por isso, quando o Senhor se revelou a Moisés, Ele disse: eu sou. Deus está enfatizando a sua autoexistência, sua eternidade, sua imutabilidade, demonstrando que Ele é completo em si, Ele é independente e soberano, qualidades que são mais do que suficientes para nos dar uma base sólida e inabalável acerca de quem Ele é, de quem governa a nossa vida. Jeremias, amado, mesmo em meio à dor, mesmo não ignorando o seu sofrimento, o vazio das dúvidas, as dificuldades que enfrentava, ele correu para o Senhor. Talvez você não consiga entender agora o modo como Deus está agindo na sua vida, mas pela fé eu te encorajo a nessa hora olhar além das suas circunstâncias, a lembrar-se das vezes em que Deus foi fiel a você. Lembra dos momentos em que tudo parecia perdido, mas Ele trouxe uma solução e uma vitória. O que eu posso dizer para você, meu amado e minha amada, com temor no Senhor, não desista. Respira fundo, erga a tua cabeça e continue confiando no Senhor, porque quem fez a promessa continua sendo fiel para cumprir. Eu quero orar por você, então, em nome de Jesus, receba essa oração, aonde quer que você esteja. Senhor, eis aí o teu povo que tem enfrentado alguns sofrimentos e que talvez ainda precise esperar por mais um tempo com paciência no Senhor, acerca de uma solução para a sua causa. Muitos estão passando por dias em que a aflição pesa como um fardo difícil de carregar. Outros estão atravessando noites sem respostas, mas todos, Senhor, apesar destas coisas, não têm negado o teu nome, pelo contrário,
reconhecem que chegaram até aqui porque o Senhor as sustentou. Por isso eu te peço, Senhor, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha a continuar confiando na tua soberania, crendo que nada foge do teu controle. Sabemos, Senhor, que até as lágrimas que derramamos têm um propósito. Mas é difícil viver essa verdade, Pai, quando o calor do deserto aumenta. Por isso, ensina-nos a esperar com paciência, entendendo que o tempo da espera é um momento em que o Senhor estará nos moldando e fortalecendo. Eu declaro com fé, Senhor, sobre os meus irmãos que escolheram esperar em Ti, que essa transformação venha sem detença e sem demora. Sonda o nosso coração, Senhor, e purifica-nos de tudo aquilo que não Te agrada. E se houver em nós algum caminho mau, livra-nos, liberte-nos e nos guie a pastos verdejantes, porque somos o Teu povo. Somos ovelhas do Teu pastoreio. Renova, Senhor, sobre o Teu povo uma esperança inabalável. Não porque as circunstâncias vão mudar, mas porque eles sabem que Tu és fiel. E assim o Senhor será para sempre. Eu profetizo sobre a vida do Teu povo que a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, os encherá e os preencherá, corpo, alma e espírito, para que eles encontrem na Tua paz descanso acerca das Tuas promessas. Faça, Senhor, da nossa fé um testemunho vivo da Tua fidelidade que não falha. E que a Tua bondade, Pai, se manifeste no meio da dificuldade que o Teu povo esteja passando. Eu rendo graças a Ti juntamente com o Teu povo, porque estamos certos de que a Tua fidelidade nos sustentará durante os processos e que a multidão das Tuas misericórdias nos cobrirão todos os dias das nossas vidas. A Ti seja a honra, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Essa é a oração que eu faço a Ti pelo Teu povo, em nome de Jesus. Queridos, eu espero de coração que essa palavra tenha falado com você e respondido às inquietações da tua alma acerca do que você tem vivido. Então, o meu desejo para você, você sabe qual é. Deus te abençoe.